Desculpa, meu microfone estava desligado. Já liguei. Eu vou. O senhor escuta a gente? Estou escutando, Luiz. Ok, obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui. Joia. Então, olha, só lembrando aqui, a gente estava mostrando aquelas propriedades de limites infinitos, né? Propriedades aritméticas. Estava faltando o item 4. Então, relembrando aqui, tem duas sequências de termos positivos e eu estou supondo que existe C maior que zero, tal que xn é maior que C, para todo m. E limite de a sequência yn é zero. Então, nessas condições, o que a gente conclui? O limite aí do quociente do yn é infinito. Então, vamos tentar relembrar o que significa isso. Então, eu tenho duas sequências de termos positivos. A de baixo aqui está indo para zero. A de cima, eu nem sei se o limite dela existe ou não. Mas eu sei que ela é limitada inferiormente aqui por um número positivo. Então, nessas condições, a gente pode mostrar que o quociente aí vai para mais infinito. O item B, bom, o item B a gente faz depois. Vamos mostrar o item A. Uhum. Olha, vamos pensar. A gente quer mostrar que a sequência xn sobre yn, ela vai para mais infinito, certo? Então, vamos fazer um rascunho aqui. Olha, a gente quer mostrar que o limite do xn sobre yn é mais infinito. O que significa dizer que o limite dessa sequência é mais infinito? Então, para todo m maior que zero, existe um certo n zero natural, tal que o n maior que n zero implica que xn sobre yn, que é a nossa sequência, vai ficar maior que m. Bom, para isso ser verdade, vamos ver o que a gente tem. A gente sabe que a nossa sequência xn é sempre maior que c, que esse número positivo c, e que a sequência yn tem para zero, certo? Tá. Deixa eu tentar baixar esse negócio aqui. Muito bem. Olha, isso daqui é equivalente a escrever o seguinte, que o xn sobre m é menor que yn, certo? Agora, o xn ele é maior do que o c. Então, c sobre m é menor do que xn sobre m. Uhum. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Deixa eu apagar esse negócio. Olha, o que a gente sabe? Voltando aqui.
A gente sabe que o limite da sequência yn é zero, certo? Então, para todo epsilon que a gente fixar, existe um certo n0, tal que n maior que n0 implica que yn menos zero é menor do que esse epsilon. Bom, zero no módulo aqui, na diferença, a gente pode descartar. O yn é positivo, a sequência yn de termos positivos, então isso é equivalente a dizer que o yn é menor que epsilon, certo? Para qualquer epsilon positivo que a gente fixar. Então vamos ver o que é conveniente aqui. A gente quer alguma coisa em que o yn ele esteja embaixo de uma fração, né? Então, se a gente fizer inverter esse yn, inverter o epsilon, o que acontece com o sinal da desigualdade? Ele vai mudar, né? Como se o yn fosse para baixo aqui e o epsilon fosse para baixo do outro lado. Tá. O que a gente precisa agora para ficar alguma coisa parecida com isso? A gente poderia multiplicar o xn, né, dos dois lados da equação, da inequação. É um número positivo, então o sinal se mantém. Ficaria uma coisa assim, xn sobre yn é maior do que xn sobre epsilon. E o xn, eu não posso trocar isso aqui por uma constante agora? O que a gente sabe dele? Ele é maior do que o número c, certo? Então eu posso dizer que aquela fração ali embaixo é maior do que um c sobre epsilon. Pronto, olha. Esse aqui seria esse número c sobre epsilon. Ele vai fazer o nosso papel de m. Ó, resumindo, para todo m que eu fixar, vou chamar esse m de c sobre epsilon, vai existir um número natural n0, tal que, para n maior que n0, a gente tem um xm sobre yn maior do que m. Resumindo, esse aqui seria nosso rascunho. Então a gente vai fazer assim. Se a gente pegar qualquer m maior que zero, a gente pode fixar esse epsilon como sendo c sobre m. C sobre m porque daí o c dividido por epsilon vai dar m, né? Igual está aqui em cima. Eu estou fazendo isso só para encaixar as contas, tá? Ficar bonitinha a definição. Esse aqui é um número positivo, certo? Porque é a divisão de dois números positivos. Esse é um número positivo. Como a sequência yn está tendendo a zero, para todo epsilon positivo, existe um n0, tal que isso aqui acontece. Então, como o limite de yn zero, existe um certo n0, natural, tal que, se o n for maior que n0, então a distância aqui do yn até zero é maior que o epsilon. Também só a definição do limite da sequência yn ser zero. Agora vamos trocar as coisas aqui que a gente pode. Primeiro, yn é uma sequência positiva, yn menos zero é o próprio yn, positivo no módulo fica o próprio módulo aí. Então, posso escrever assim, yn é menor que epsilon.
Joia. E agora, vamos ver aqui no rascunho que a gente tinha feito antes. Tá, eu quero que o y fique embaixo da fração, né? Então vamos inverter essas coisas. Pegar os inversos sobre yn. Fica maior agora do que 1 sobre epsilon. Agora o que a gente faz? Agora a gente usa o fato que o c é menor que o xn. Então, se eu for multiplicar aqui, de um lado, c, e do outro, xn, o sinal da desigualdade vai se manter, certo? Então, isso daqui vai virar isso daqui. Não consigo copiar. Xn sobre yn vai ficar maior do que c sobre epsilon. E quem que é c sobre epsilon? C sobre epsilon é justamente o número m que a gente fixou antes. É maior que esse número aí. Bom, isso aqui é a definição do limite ser infinito, né? Para todo m que a gente fixou, a gente conseguiu o n0 natural, tal que se o n for maior que n0, então essa sequência vai ficar maior do que o número n. Então, portanto, o limite dessa sequência xn sobre yn é infinito. É o que a gente queria mostrar. Bom, o item B dessa propriedade, vou escrever aqui, é o seguinte: se a sequência xn é limitada, e o limite da yn for mais infinito, o limite quociente xn sobre yn é zero. Então, essa sequência de cima ela é limitada, formada por termos positivos de novo, e essa sequência de baixo está indo para infinito. Então, estou dividindo uma coisa limitada por outra que está ficando tão grande quanto a gente quer. Então, esse quociente ele vai ficar muito pequeno, né? No limite vai ser zero. A ideia da demonstração é a mesma. Deixa eu ver se vale a pena fazer isso aqui. Vamos fazer, né? Já que a gente está fazendo tudo. Alguma ideia aí como é que a gente prova isso? Olha, a gente quer mostrar que o limite desse quociente é zero. Então, para todo epsilon, existe um n0 e tal, que aquela coisa lá funciona. A gente quer mostrar que para todo epsilon maior que zero, existe um certo n0 natural, tal que, se n for maior que n0, então xn sobre yn menos zero é menor do que epsilon. Isso aqui equivale a dizer que o xn sobre yn é menor que epsilon, né? Porque as duas sequências são positivas. São sequências de termos positivos. Tá, e aí? Bom, a gente sabe que o xn ele é uma sequência limitada, certo? A gente pode dizer o seguinte:
com xn ilimitada, existe alguma cota superior para essa sequência. O xn vai ficar sempre entre C, e é uma sequência de termos positivos, né? Então, xn entre 0 e C. Professor, sobe um pouco a tela, fazendo por favor? Oi? Voltou? Isso, Ah, obrigada. já. Uhum. Muito bem, então o xn está entre 0 e C. Eu preciso do quociente, né? Eu tenho que dividir por yn. Yn, de novo, é positivo. Então, se eu for dividir essa coisa aqui, dos três lados da desigualdade, vai manter o, o sinal da desigualdade. Yn e aqui yn. Bom, essa parte aqui vai dar zero, né? Aqui não está a nossa sequência. E aqui uma certa constante dividido por uma coisa que está indo para infinito. Uhum. Então, isso aqui vai ficar... vamos ver... Eu quero que isso daqui seja menor do que epsilon, certo? Quero que xn sobre yn fique menor que epsilon. Pensando só nessa parte aqui da desigualdade. A partir de algum termo yn, isso é verdade? Olha, trocando aqui o epsilon pelo yn. É verdade que yn fica maior do que esse número? A partir de algum termo? Isso é verdade sim, porque isso aqui é um número positivo. E o yn está indo para infinito, para mais infinito. Então, a partir de algum n0, o yn vai ficar maior que c sobre epsilon. E aí acabou. E aí vai valer todas essas desigualdades aqui. Tá? Então, de novo, esse aqui é nosso rascunho. Vamos tentar escrever isso aqui de uma forma mais organizada. Vamos fazer assim. A gente quer mostrar que o limite de xm sobre yn é zero, certo? Então, dado epsilon... Primeiro, a sequência xn é limitada, então vamos escrever isso primeiro. Deixa um C positivo, porque a sequência de termos positivos, tal que 0 menor que xn, menor que C. Para todo n. E daí? Bom, vou pegar um número epsilon positivo qualquer. Peguei um epsilon positivo. A gente sabe que a sequência yn, ela vai para mais infinito. Então, ela fica maior que qualquer cota superior que a gente pegar para ela. Ela fica maior, por exemplo, que c sobre epsilon. Então, como o limite dessa sequência yn é mais infinito, não existe um n0 natural, tal que, se o n for maior que n0, então,
sequência yn vai ficar maior do que essa cota superior. No caso, a cota superior eu vou chamar de C sobre epsilon. Certo? Agora, voltando aqui ao que a gente fez antes. Vamos multiplicar não. Vamos inverter as duas frações primeiro. Pode escrever assim. 1 sobre yn. Eu estou invertendo as duas frações, o sinal da desigualdade inverte, né? Isso aí, então. Agora, multiplicando por xn os dois lados, a gente tem isso. E o xn, ele é menor que c. Então, quando eu faço essa divisão do xn pelo c, fica menor que 1, né? Então, isso daqui vai ficar menor do que 1 vezes epsilon. Ou seja, essa fração xn sobre yn vai ficar menor do que. Ou lembrando que isso aqui é tudo positivo, eu posso escrever dentro do módulo também, só para ficar na definição de limite bonitinho. Então, voltando aqui. Para todo epsilon, a gente conseguiu n0, tal que n maior que n0 implica que xn menos yn menos 0 em módulo é menor que epsilon. Definição de limite, né? Então, portanto, o limite desse quociente zero. Então, pessoal, nessa proposição a gente viu as propriedades aritméticas dos limites infinitos, limite da soma, do produto e tal. Mas tem alguns casos que a gente não consegue dar um resultado geral. Por exemplo, se eu tiver uma sequência que vai para mais infinito e a outra para menos infinito, o que acontece com a soma delas? Isso aí é uma questão que os alunos perguntam até no colégio, né? Quanto que é infinito menos infinito? Quanto que é infinito vezes zero? Quanto que é zero elevado ao infinito? Todas essas são, o que a gente diz, são expressões indeterminadas, porque depende da sequência que a gente pega. Depende da velocidade que está indo para mais infinito, ou para zero. Então, esses são indeterminações. Vou dar uns exemplos aqui. Vou só escrever como uma observação. Se eu tiver uma sequência, então, que vai para mais infinito, que vai para menos infinito, a gente não pode dizer nada em geral sobre a soma dessas sequências ou sobre o quociente dessas sequências. Então, xn com yn. O quociente também. Por exemplo,
Conseguem pensar numa sequência que vai para mais infinito e outra para menos infinito, que o limite seja zero da soma? Por exemplo, se eu pegar a sequência xn igual a n, e a sequência yn igual a menos n, o que acontece? A xn vai para quanto? A xn vai para mais infinito, né? A sequência yn vai para menos infinito. E a soma das duas vai para quanto? É o limite, então, de n mais menos n, que dá limite de zero. É zero. Então, nesse caso, se a gente pensar no infinito menos infinito, dá zero, tudo bem. Seria o que a gente até esperaria, né, para números. Agora, se eu pegar o seguinte, segundo exemplo, xn valendo 2n, e yn valendo menos n. De novo, a sequência xn vai para mais infinito e a sequência yn para menos infinito. Mas e a soma das duas? Vai para quanto? O limite do xn, então, com yn, seria o limite de 2n mais menos n, que dá 2n com menos n, n, e isso dá mais infinito. Se a gente invertesse aqui e colocasse menos 2n e aqui n, aí seria o contrário, né? A soma daria menos n, que vai para menos infinito. Ou ainda, se eu colocasse assim, xn sendo certo número real c constante, mais n e yn, menos n, e aí? Essa aqui continua indo para infinito, essa continua indo para menos infinito, e a soma das duas vai para essa constante, c. Então, por isso que a gente fala que essa expressão infinito menos infinito, ela é indeterminada, né? Porque depende da sequência que a gente está pegando. Ela pode ir tanto para o número zero, para o número c, para mais infinito ou para menos infinito. Então, isso a gente diz que é uma indeterminação. E tem outras indeterminações, igual essa. Eu vou listar algumas aqui. Expressões indeterminadas, por exemplo, infinito menos infinito, ou zero vezes infinito ou menos infinito, ou zero dividido por zero também. O infinito elevado a zero, ou 1 elevado a infinito, ou ainda zero elevado a zero. Todas elas são expressões indeterminadas porque, dependendo da sequência que a gente faz tendendo a zero ou tendendo a infinito, essas expressões podem ter limites diferentes. Tá? Pode ir para mais infinito, pode ir para zero, pode ir para algum outro número. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Sim, pode falar.
Então, para contexto, vamos pôr por hipótese duas sequências que divergem para mais infinito. Só. Aí, como o senhor disse, essas iterações são indeterminadas. Dependendo das sequências que eu tomo, eu posso ter um limite diferente. Então, se eu tomar o limite de um quociente, infinito sobre infinito, que vá para zero, isso quer dizer, então, que a sequência de yn, ela diverge mais rápido que xn, certo? Isso, se o quociente for para zero, a yn está indo para infinito mais rápido. Isso quer dizer, então, que o limite da sequência xn menos a sequência yn diverge para menos infinito? Vou fazer um resumo aqui do que você falou, então. Tá, você está supondo que a sequência xn sobre yn, a xn indo para mais infinito, e a yn indo para mais infinito, certo? Isso. É isso? Tá, o que mais? O xn sobre yn está tendendo para zero. Então, xn sobre yn está indo para zero. Ok. Isso. Aí você quer saber da soma, é isso? Na verdade, a diferença. Para quanto? Bom, vamos pensar. A xn sobre yn está indo para zero. Ok. Isso significa que a yn está crescendo mais rápido do que a xn. Beleza. Então, seria razoável a gente supor que essa coisa aqui está indo mais rápido do que essa. Então, isso teria que ir para menos infinito, certo? Parece razoável pensar isso. Não sei se isso vai valer sempre. A gente tem que fazer as contas aí. Vamos tentar fazer um rascunho para ver se isso vale. Tá. Acho que provavelmente é verdade. Talvez o contrário não valesse. Se eu soubesse que xn vai para infinito e yn para infinito e a diferença vai para menos infinito, eu não poderia concluir que essa diferença vai para zero. Por quê? Se eu pegasse, por exemplo, n e 2n, isso aqui vai para menos infinito. Mas o quociente iria para menos 1 meio. Né? Não vai para zero. Então a volta aqui a gente sabe que não vale. Agora a ida, eu não consigo pensar em nenhum exemplo agora de que não valesse. Talvez seja válido. Não tenho certeza. Teria que fazer as contas aí, né? Tipo, pegando m e tal, epsilon, e ver se dá certo. Deixa eu ver se é fácil isso. Bom, vou tentar fazer o seguinte. Eu sei que xn sobre yn vai para zero, certo? Então, se eu fizer aqui xn menos yn, isso vai para quanto? Não sei a princípio. Mas eu vou dividir tudo por yn. Aqui e essa coisa aqui, esse limite eu não sei se existe ou não. Deixa eu descer um pouco então. Tá, xn menos yn, não sei se existe esse limite ou não, vamos supor que ele existe. Tá, xn sobre yn, vamos dividir os dois por yn. Iria para alguma coisa aqui dividido por yn, que eu também não sei se vai existir. Mas supondo que exista, isso aqui vai ficar yn sobre xn sobre yn menos isso daqui. Isso vai para 1 e isso vai para 0.
Então, essa coisa aqui, a princípio, poderia tender a menos 1. Eu acho que você vai poder concluir isso, porque isso fica uma coisa negativa, né? Vai tender a alguma coisa negativa. A hora que a gente multiplicar pelo yn, aqui vai ficar menos 1 vezes uma coisa que está indo para infinito, essa coisa provavelmente ela tem que ir para menos infinito, sim. Eu acho que deve dar para provar isso, tá? Usando m e n0. Vamos ver se eu coloco na prova essa questão. Bom, pessoal, agora tem uma proposição bem interessante, que é para um teste, na verdade, para a gente saber quando uma sequência vai para mais infinito ou menos infinito mais rápido que a outra. É o teste da razão para sequências, tá? Ela vai ser bem útil aí, para calcular certos limites. Então é o seguinte, pega uma sequência de números positivos, ao que o quociente dessa sequência de um termo dividido pelo anterior é um certo número A que é menor do que 1. Então, tem uma sequência de termos positivos e o quociente desses termos consecutivos existe e é um número menor que 1. Então, nesse caso, a gente pode concluir que a sequência xn é convergente, o limite dela é 0. Tudo bem? Então, esse aqui é um teste de convergência, a gente chama de teste da razão para sequências. É diferente do teste da razão para séries, né? O que a gente faz, então? A gente vai dividir um termo da sequência pelo termo anterior, ver se o limite desse quociente existe e é menor que 1, então a gente pode dizer que o limite da sequência é 0. Como é que a gente prova isso? Basta ver que ela é monótona e limitada? Monótona? Pode ser. Porque se a razão entre os termos é menor que 1, ela provavelmente vai ser decrescente, né? Isso, exatamente. Pelo menos a partir de algum termo ela vai ser decrescente. E são todos positivos, né? Então ela é limitada inferiormente. Isso aí. Então vai ter que ser convergente. Joia. Deixa eu fazer um desenho aqui. Então, olha, a gente tem aqui, digamos, o número 0, o 0 está aqui, o 1 está aqui. Eu estou falando que existe um número A menor do que 1. Ele tem que ser positivo, né? Porque é o limite de coisas positivas. Ia ser no máximo 0. Enfim. E todos temos xn mais 1. Sobre xn ficam próximos do A. Da n grande. Pode ser um pouco maior, um pouco menor. Mas eu posso garantir que todos os sistemas aqui eles ficam menores do que 1, pelo menos. Eles têm que ficar numa distância pequena do A, né? Então temos índices grandes. Então vamos lá. Então, o que eu vou fazer primeiro é pegar uma margem de segurança aqui. Pro A eu sei que o A é menor que 1, né? Mas eu não sei quão próximo de 1 ele está, então eu vou colocar um número aqui. Chamar de C, que está entre
entre A e 1. Só para garantir que os termos da sequência não vão passar desse número C. Parênteses grandes. Então, pegar um C tal que o C está entre A. Uhum. Bom, eu sei que a sequência xn mais 1 sobre xn, ela está tendendo a, então eu posso dizer que ela vai estar aqui entre A e C, alguma hora. Ou pelo menos entre C e 0, né? Não vai chegar próximo de 1. Então, o que a gente pode concluir? Índices suficientemente grandes? A gente tem o xn mais 1 sobre xn, 0 e C. Certo? A sequência vai ficar aqui próximo de A, então eu sei que ela não pode passar do número C, para índices muito grandes. Tudo bem, e agora? Bom, eu posso multiplicar agora os três lados aqui da desigualdade por xn, que é um número positivo, todos os termos aqui são positivos, então essa desigualdade vai ficar assim. Então 0 vezes xn vai ficar 0, aqui xn mais 1 sobre xn vezes xn, ou xn mais 1, e do outro lado c vezes xn. Agora, o C, ele é um número menor que 1, né? C é menor que 1. Então, eu posso dizer que C vezes xn, ele é menor do que o xn. 0 menor que xn mais 1, menor que C xn, que é menor do que o próprio xn. Porque o C é menor que 1. Uhum. O que a gente conclui dessa desigualdade aqui? Essa sequência é crescente, decrescente ou o quê? Sempre a partir de um determinado ponto. Ela é decrescente a partir do termo n0, né? Ó, xn mais 1 vai ficar menor que xn. Xn mais 2 vai estar para cá, xn mais 3 para cá, vai ficar indo para a esquerda. Então, logo, a sequência xn, ela é decrescente a partir do termo n0. Ela é decrescente a partir de um certo termo e limitada inferiormente, então a gente pode concluir que ela é convergente, né? Toda sequência monótona limitada é convergente. Logo, xn é convergente. Existe o limite dela que eu não sei qual que é, mas eu vou chamar de B. Esse B, no mínimo, eu sei que ele é um número positivo, ou no máximo zero, né? Porque todos os termos da sequência são positivos. Uhum. Tá. Então, beleza. A sequência xn ela é convergente. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso agora. Olha, a gente sabe também que o xn mais 1 ele é menor que c vezes xn.
a partir de um certo índice, né? Vamos usar isso daqui, então. Então, fazendo n ir para infinito, isso daqui. Isso aqui vai tender a c vezes b, né? O b é o limite de xn. Essa daqui vai tender a b também. Então, a gente diz que o b é menor que c vezes b. Bom, menor ou igual. O b é menor ou igual que o c vezes b. Passando para cá, para o outro lado, o cb, a gente tem isso, certo? Posso colocar o b em evidência. Vai ficar 1 menos c. Isso vai ficar um número menor ou igual que zero. O que eu posso falar sobre 1 menos c? Ele é maior ou menor que zero? Ó, lembrando do c aqui. O c ele é menor do que 1, certo? Então, quando eu faço 1 menos c, isso aqui fica positivo. Se eu tenho uma coisa positiva vezes b, isso dando menor ou igual que zero, o que eu posso falar do b? Qual que tem que ser o valor do b? Se o b for positivo, positivo com positivo teria que dar maior que zero. Se o b fosse negativo, negativo com positivo ficaria menor que zero. Mas o b ele não pode ser negativo, né? Porque ele é limite de coisas positivas. Tem que ser ou positivo ou zero no máximo. Não pode ser positivo, porque positivo com positivo ficaria maior que zero. A gente conclui que o b tem que ser exatamente zero. Quer dizer, o limite da sequência xn é zero, que é o que a gente queria demonstrar antes. Bem, então, se o quociente ali do xn mais 1 sobre xn tender a um número menor que 1, a sequência tem que ir para zero. E a gente vai usar isso para calcular vários limites interessantes agora, para saber quando que uma sequência converge mais rápido que a outra para infinito ou para zero, tá? Posso baixar aqui? Bom, vou fazer os exemplos aí, então. Vou colocar como um corolário já. É um número maior que 1. E um número natural k. Então, tem o seguinte. A gente tem essa questão aí. Se o a for maior que 1 e o k natural são constantes, limite de n elevado a k sobre a elevado a n é zero, limite de a elevado a n sobre n fatorial é zero, e n fatorial sobre n elevado a n é zero. Todas essas sequências aqui, elas tendem a infinito, certo? O que está falando nesse corolário é que essa sequência, digamos, polinomial, né, é uma potência de n, ela vai para infinito mais devagar do que a sequência exponencial. Então, um polinômio cresce menos rápido do que uma exponencial.
A segunda aqui está falando que a exponencial, ela cresce menos rápido do que o fatorial. E a terceira está falando que o fatorial cresce menos rápido do que a sequência n elevado a n, a potência do próprio n. A gente escreve isso da seguinte forma também. A sequência n elevado a k, ela é muito menor do que a sequência a elevado a n. Esse símbolo aqui. N elevado a k é uma sequência que cresce, tem uma ordem inferior do que a sequência a elevado a n, tem uma ordem inferior à sequência n fatorial, inferior à sequência n elevado a n. Tudo bem? Esse símbolo aí quer dizer muito menor. Ou tem ordem inferior a. Ordem de convergência, no caso. Tá? Tá, e como é que a gente mostra isso? A gente mostra todos esses limites aqui usando aquele corolário de antes, fazendo esse teste da razão para as sequências, tá? Então, a gente vai fazer a razão do termo n mais 1 para o termo n, e ver se essa coisa vai para um número menor que 1. Vamos começar com o primeiro limite aqui, com n elevado a k sobre a elevado a n? Vamos ver. Vou colocar a demonstração aqui usando o teste da razão. Teste da razão para sequências. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar a sequência. Opa. A gente vai pegar a sequência no termo n mais 1, dividir pela sequência no termo n, e ver se esse limite vai para zero, tá? Então, vou começar com a primeira aqui. O termo dela para n mais 1 vai ficar alguma coisa assim. N mais 1 elevado a k, dividido por a elevado a n mais 1. Tá, a gente tem que ver se a divisão disso daqui pelo termo n, então, n elevado a k sobre a elevado a n, a gente tem que mostrar que isso vai tender a um número menor que 1. Isso é verdade nesse caso? Dá para fazer aí. Tem alguma coisa que a gente consiga simplificar nessa expressão? Olha, por exemplo, eu posso colocar o n mais 1 e o n, os dois são elevados a k, né? Então eu posso colocar num quociente aqui. E aqui, juntando esse a com esse, o que fica? Bom, deixa eu escrever passo a passo, senão vai ficar meio confuso. Isso é n mais 1 elevado a k dividido por a elevado a n mais 1. E a gente está dividindo essa fração por essa outra aqui. Quanto que dá isso? Isso aqui é a mesma coisa que isso, né? N mais 1 elevado a k dividido por n elevado a k vezes a elevado a n mais 1 sobre a elevado a n. Então, dividindo essa coisa aqui, colocando o k em evidência, o expoente,
n mais 1 sobre n elevado a k, vezes a elevado a n mais 1 sobre a elevado a n, fica esse a, certo? O que acontece quando o n vai para infinito? Agora, é só fazer mais um passo. N dividido por n vai ficar 1, mais 1 sobre n elevado a k. Oi? Ao invés de A elevado a N mais A elevado a N, não deveria ser o contrário? Ah, sim, é verdade. Obrigado. Aqui é o n mais 1 e aqui é só o n. Então aqui vai ficar 1 sobre a, né? Joia. Tá, então o n está indo para infinito. Isso aqui vai para quanto? Isso vai para zero. Isso vai para zero, então a soma vai para 1, né? 1 elevado a k1, tudo isso vai para 1 sobre a. Então, esse é o limite desse quociente. Isso aqui é menor que 1 ou não? Vamos voltar ali no enunciado. No enunciado eu falei que o a era maior que 1, né? Então, 1 sobre a realmente é menor que 1. Então, dá até para tirar essa interrogação daí. Então, o limite do quociente foi um número menor que 1. Pelo teorema anterior, o limite da sequência realmente é zero. Então, o limite aqui de n elevado a k sobre a elevado a n realmente é zero. Quer dizer que essa sequência exponencial, ela está crescendo, exponencial não, né? A polinomial cresce menos rápido do que a exponencial. As outras são a mesma coisa, tá? Vou pegar a segunda sequência aqui. Era a elevado a n sobre n fatorial. Vou fazer o teste do quociente de novo. A elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial e fazer a divisão por a elevado a n sobre n fatorial. Isso aqui vai atender algum número menor que 1? Como é que a gente pode reescrever isso daqui? Olha, vai ficar a elevado a n mais 1 dividido por a n, certo? Vai sobrar só o a. E aqui vai ficar o n mais 1 sobre n fatorial. Não, ao contrário, né? Está invertendo ali. Então vai ficar 1 sobre quanto dá isso? A vezes 1 sobre n mais 1. Para quanto vai esse limite? Para zero, né? Quando n vai para infinito. Então, realmente, nesse caso, o limite, de novo, ficou menor que 1, então a sequência ela converge para zero. A sequência converge para zero, quer dizer que a exponencial vai para infinito menos rápido do que o fatorial. E a última é o n fatorial sobre n elevado a n. Então, o teste que a gente tem que fazer, n mais 1 fatorial sobre n mais 1 elevado a n mais 1, dividido por n fatorial sobre n elevado a n. Que dá para simplificar aqui. N mais 1 fatorial sobre n mais 1 elevado a n mais 1 vezes n elevado a n sobre n fatorial.
Bom, n mais 1 fatorial dividido por n fatorial fica n mais 1, certo? Aqui a gente tem potências da mesma base, então dividindo isso por isso vai ficar, simplifica um daqui com um daqui, sobra 1 sobre n mais 1 elevado a n, vezes n elevado a n. Agora, o expoente é o mesmo, a gente pode juntar tudo na mesma fração. Fica n sobre n mais 1 elevado a n. E agora? Isso aqui vai para quanto? Olha, esse é um dos limites que a gente viu numa das primeiras aulas, lá antes da paralisação. Eu posso escrever isso aqui de uma outra forma, olha, como 1 sobre n mais 1 sobre n elevado a n, certo? Ou ainda, assim, 1 mais 1 sobre n elevado a n. Agora sim, esse limite de baixo vai para quanto? Exatamente. Isso daqui, a gente viu que é uma sequência que converge para um número i, que é aproximadamente 2, 7, 1, 7, 2, etc. Então, se eu estou dividindo 1 por uma coisa que é aproximadamente 2, 2,7, isso aqui vai ficar menor do que 1 ou não? Vai, né? 1 dividido por um número maior do que 1 vai ficar menor do que 1. Então, pronto. Pelo critério de convergência ali, pelo critério da razão, a gente conclui que essa sequência vai para zero também. Quer dizer que o fatorial vai para infinito menos rápido do que o n elevado a n. Então, esse é um teste bem bacana aí para a gente calcular esses limites que, olhando assim, não dá para saber, né? A gente conseguiria ver, talvez, olhando o gráfico da função, por exemplo, deixa eu colocar no GeoGebra aqui. Olha, se a gente colocar, deixa eu colocar as constantes, por exemplo, o A, a gente sabe que é um número maior que 1, vou colocar aqui entre 1 e 10. Outra constante é o K. Deixa eu dar o nome dele. Bom, tudo bem que seja bem. Vou aplicar esse inteiro. Opa. Então, por exemplo, a primeira função, a primeira sequência seria n elevado a k. Então, como eu estou fazendo gráfico de função, eu vou colocar aqui x elevado a k. Tá? Esse vai o inteiro variando. Conforme eu variar o valor de k, aí vai variar a função. Dá para ver que conforme a gente vai para infinito, essa função tá explodindo aqui, né? Indo para infinito também. Tá, a segunda é a exponencial. Então, a elevado a n seria, então vamos colocar a elevado a x. Olha, as duas estão indo para infinito, mas a exponencial, ela está indo, fazendo uma curva muito mais acentuada do que a, do que a polinomial. Uma hora, e não vai demorar muito, esse valor da exponencial ele vai passar polinomial e vai continuar maior que ele. Tá? A outra seria o fatorial. Eu vou colocar aqui x fatorial. Provavelmente ele está colocando o gráfico da função gama aqui.
a função gama é uma que generaliza o exponencial, né, para números não inteiros. E por último, a x elevado a x. Dá para ver que todas as funções elas estão indo para mais infinito, quando o x vai para infinito, só que uma vai mais rápido que a outra. É difícil enxergar isso aqui no gráfico, porque em valores pequenos elas já estão ficando muito grandes, é difícil saber lá na frente qual que vai ficar maior do que a outra, né? Mas fazendo as contas aí, a gente pode concluir a ordem de convergência delas, qual que é maior e qual que é menor. Bom, pessoal, então, sobre limites infinitos, era isso que a gente tinha. A gente vai começar a falar sobre sequências de Cauchy agora. Tá? Sequências de Cauchy são importantes para a gente generalizar, principalmente a questão de completude, quando que um conjunto, um espaço métrico é completo ou não. Se vocês lembrarem, como é que a gente define que a completude dos números reais? A gente fala que todo subconjunto limitado superiormente tem o supremo, né? A gente só pode falar em supremo quando a gente tem uma relação de ordem no conjunto. Se o conjunto não for ordenado, não faz sentido. Então, se a gente for falar no R2, por exemplo, a gente pode dizer que ele é completo? Não tem relação de ordem, né? Então, para generalizar isso, a gente usa a sequência de Cauchy. E ela é útil para outras coisas também. Para verificar a convergência de uma sequência, mesmo sem ter um chute por limite dela a princípio. Porque até agora o que a gente fez foi o seguinte: eu quero mostrar que uma sequência é convergente. Então, geralmente a gente precisa ter um chute por limite. Eu acho que o limite é tal. Então, vamos verificar se bate na definição. Para todo epsilon, existe n zero, tal, que aquela coisa funciona. A sequência de Cauchy, ela garante um critério de convergência sem saber o valor do limite a priori. Tá? Então, vamos lá. Definir primeiro o que é uma sequência de Cauchy. Então, a gente diz que uma sequência xn de números reais, uma sequência de Cauchy, se acontece o seguinte: para todo epsilon, para zero, existe n zero natural, o que é o seguinte: se eu pegar qualquer dois números naturais n e m maiores que esse n zero, então a gente tem que a distância do xn até o xn é menor que esse epsilon que a gente fixou antes. Então, o que isso significa? Estou falando que os pontos da sequência eles estão ficando cada vez mais próximos uns dos outros. Qualquer distância que eu fixar, os pontos da sequência vão ficar menores que essa distância uns dos outros, a partir de um certo índice. Então, se eu fizer aqui um exemplo. Tá, eu peguei um ponto da sequência aí. Sei lá, comecei no x1, x2, x3, x4 está aqui, aí o x5, x6, x7. Estou falando que os pontos da sequência eles estão se aproximando cada vez mais uns dos outros. Tá? Então, eles estão se acumulando num ponto só. Se eu pegar qualquer ponto aqui, então, o x3, por exemplo, quer dizer, a partir de algum índice, se eu fixar um intervalinho aí de raio epsilon, epsilon menos epsilon, todos os pontos da sequência vão ter que estar aqui dentro desse intervalo. É bem parecida essa definição com o limite, a definição de limite de sequência, né? E a gente vai ver que realmente as coisas batem aí. A gente vai mostrar que uma sequência ela é convergente, existe o limite dela, se e somente se
ela é uma sequência de Cauchy. Tá? É um 6 somente 100, então a gente vai mostrar a ida e a volta. Primeiro a gente vai mostrar que toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy, depois a gente mostra a volta. Toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy. Bom, olhando o desenho não é difícil a gente entender por que isso é verdade. Porque, olha, tá, digamos que eu tenho uma sequência convergente, converge para um certo número A. Então tem uma sequência x1, x2, enfim. Ela está convergindo aqui para um número A. O que significa dizer que ela converge para o número A? Quer dizer que qualquer epsilon que eu pegar, o intervalinho com centro em A e raio epsilon, peguei esse epsilon aqui. A mais epsilon e A menos epsilon. Então, todos os pontos da sequência vão estar aqui dentro desse intervalo, certo? A partir de um certo tempo. Então, se eu pegar a partir de um certo índice n0, por exemplo, qualquer índice maior, n maior que n0, vai ter que estar aqui dentro. Se eu pegar um m maior que n0, o xm vai ter que estar aqui dentro também. Então, qual que é a distância máxima que vai estar um ponto do outro? Se esse intervalo tem raio epsilon, qual que é a distância do xn e o xm? Vai ser no máximo de 2 epsilon, certo? Epsilon para cá, epsilon para lá. Então, só para bater direitinho com a definição, se eu pegar um intervalo menor aqui, de raio epsilon sobre 2, qual que é a distância máxima entre o xn e o xm, então? Vai ser de, no máximo, epsilon, certo? Então, a demonstração é exatamente essa. Então, qual que é a demonstração, então? Vamos lá. Então, suponha que a sequência xn é convergente. E chamar de A o limite dessa sequência. Bem? Beleza. Então, qualquer epsilon positivo, existe um n0 tal que certo n0 tal que se o n for maior que o n0, então o xn menos A é menor do que o epsilon. Certo? Então, qualquer número positivo que a gente fixar, a partir de um certo índice, a sequência vai ficar próxima de A, um raio epsilon n. Isso vale para qualquer número positivo. Então, se em vez do epsilon eu colocar epsilon sobre 2, só para ficar bonitinho aqui junto com a definição, eu só troquei o epsilon por epsilon sobre 2. Tanto faz porque qualquer número positivo que eu colocar tem que valer. Qualquer número positivo, existe um n0. Epsilon sobre 2 é um número positivo. Isso vale para o n, e se eu pegar o m maior que n0, acontece a mesma coisa, né?
Escrevo de novo. Aqui seria o XM, desculpa. Deixa eu colocar a caneta. XM. Então, o que eu estou falando? O xn ele está numa distância no máximo y sobre 2 do A, e o xm também. Então, qual que é a distância máxima entre xn e xn? Qual que é a distância do xn menos xm? Como é que a gente pode estimar essa distância? A única distância que eu sei do xn é até o ponto A. A única distância que eu sei do xm é até o ponto A também. Então, nesse módulo aqui, eu vou dar um jeito de enfiar o A. Tá? Eu posso escrever assim, por exemplo. Tem aqui o xn, eu vou tirar o A e eu vou somar ele. Por quê? Porque eu só sei estimar a distância entre esses dois pontos. E desses dois aqui também. Né? E eu estou somando zero, então não faz diferença nenhuma para o módulo eu colocar esse número aí. E agora, o que a gente pode fazer? Agora a gente vai usar a desigualdade triangular. Em análise, a gente vai usar a desigualdade triangular toda hora, tá? Então é uma coisa que vocês têm que saber fazer. Lembrando aqui, o que é a desigualdade triangular? Se eu tiver qualquer dois números aqui em módulo, na soma, a soma do módulo, o módulo da soma é sempre menor ou igual que a soma dos módulos. Tá? Para qualquer número real. Aqui eu tenho uma soma de dois números, certo? Então eu posso dizer que isso daqui é menor ou igual que o módulo de x menos a, somando com o módulo de a menos xm. Aqui é a desigualdade triangular. Muito bem. O xn menos a é no máximo quanto? Está aqui. Ele não passa de y sobre 2. Isso aqui é menor que y sobre 2. A menos xm, em módulo, é a mesma coisa que xm menos a. Só está mudando o sinal, né? E o sinal dentro do módulo não faz diferença nenhuma. Isso aqui é a mesma coisa que isso. É menor que y sobre 2 também. Então, somando y sobre 2 com y sobre 2, a gente tem y aí. Então, a partir desse termo n0, a distância de xn até xm é menor que y. Então, é uma sequência de Cauchy. Então, portanto, toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy. A gente vai mostrar a recíproca, mas a gente precisa de alguns resultados auxiliares antes, tá? A gente vai mostrar primeiro que toda sequência de Cauchy ela é limitada, e depois que toda sequência de Cauchy, se ela tiver uma subsequência convergente, ela tem que ser convergente também. Então, vamos ver até onde que a gente consegue ir. Então, proposição.
Isso aqui é meio óbvio, essa proposição, né? Eu tô falando que se a sequência de Cauchy ela tem que ser limitada. Eu vou fazer só um desenho aqui para justificar por que isso é verdade. Olha, eu tenho estou na reta aqui, certo? Eu sei que, tá, a partir de um certo termo n0, para n e m maiores que n0, o que a gente tem? Xn menos xm ficam menores que um certo epsilon positivo que eu fixei lá no início. Para todo epsilon maior que zero, existe um certo n0, tal, que essa coisa aqui acontece. Então, a partir desse termo, os termos da sequência xn, vamos pegar o xn0 mais 1, por exemplo, todo mundo vai ter que estar aqui dentro desse intervalo xn0 mais 1 até mais epsilon. E para cá, o xn0 mais 1 menos epsilon. Então, todos os termos da sequência estão aqui dentro desse intervalinho. Quem que pode estar fora? Está fora, no máximo, os termos que vieram antes do xn0. Por exemplo, o próprio xn0 pode estar aqui fora, o xn0 menos 1, e assim por diante. Mas esse aqui é um conjunto finito, né? Se é um conjunto finito, ele é limitado, não vai passar de uma cota superior nem de uma inferior. E aqui, os outros, eles formam um conjunto limitado também, porque ele não passa de xn0 mais 1, mais epsilon, e de xn0 mais 1 menos epsilon. Então, eu posso dizer o seguinte, que todos os termos da sequência xn vão estar aqui. Eles não vão passar desse intervalo aqui, do xn0 mais 1 mais epsilon, e os outros, ou o máximo desses outros aqui. Então, vai ficar menor que o máximo entre xn0 mais 1 mais epsilon e x1, x2 até xn0. Esse é um conjunto finito, tá? E não vai passar do mínimo desse ponto aqui, xn0 mais 1 menos epsilon. E os outros pontos que, esse conjunto finito, né? Os pontos que vieram antes do n0. x1, x2, até o xn0. Então, pronto. Essa sequência ela é limitada. Toda sequência de Cauchy é limitada. Tá, segundo resultado auxiliar aqui que a gente vai usar. Vou colocar como lema, porque a gente só vai usar aqui mesmo. Se o xn for uma sequência de Cauchy que tem uma subsequência convergente, então ela mesma é convergente. Então, uma sequência de Cauchy tem uma subsequência dela que é convergente, então a própria sequência tem que ser convergente aí. Demonstração também bem rápida. Eu vou começar a fazer a demonstração um pouco mais rápido aqui, tá? Porque a ideia é sempre a mesma. Usar a desigualdade triangular, em vez do epsilon, colocar epsilon sobre 2, e somar os epsilons para a coisa encaixar na definição no final. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu sei que xn é uma sequência de Cauchy. Então, como xn é uma sequência de Cauchy, então, para todo epsilon que a gente fixar, existe um certo n0,
tal que se o n e o m forem maiores que n zero, a gente tem o xn menos xm menores que qualquer número positivo. Então, eu vou colocar em vez do epsilon, o epsilon sobre 2, porque é igual a gente fez antes, né? A gente vai ter um epsilon sobre 2 para somar com outro epsilon sobre 2 e dar epsilon no final. Para qualquer número positivo, a distância entre os termos aqui da sequência vai ficar menor que esse número positivo. Certo? Tá, o que mais que a gente sabe? A gente sabe que a subsequência xnk ela é convergente. Então, o que isso significa? Então, como xnk é convergente, digamos que o limite dela é um certo número A. Então, se a gente fizer assim, por exemplo, aqui está meu número A. Qualquer intervalo que a gente fixar aqui, A mais um número positivo, A menos esse número positivo, todos os termos da subsequência estão aqui dentro, a partir de um índice. Qual que é o raio desse intervalo? Eu vou pegar o epsilon sobre 2, de novo, para poder encaixar com esse primeiro aqui. Então, todos os termos da sequência vão estar aqui dentro, a partir de um certo índice. A partir de um índice N1, por exemplo. Que eu posso supor que é maior que N0. Todos os termos vão ter que estar aqui dentro, a partir de um certo índice. Esse N1 eu vou supor que é maior que N0. Então, voltando aqui. Como xnk é convergente, digamos que o limite do xnk é A, existe um certo índice que eu vou chamar de N1 maior que N0, tal que o xnk, ou xn1 menos A, é menor do que o epsilon sobre 2. Certo? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o limite da sequência xn também é esse número A. Então, para todo epsilon, existe um n0, tal que se o n for maior que n0, xn menos A é menor que epsilon. Será que isso é verdade? Qual que é a distância do xn até esse número A? Como é que a gente pode estimar essa distância? Para o n maior que n0. Eu vou colocar esse xn1, que apareceu antes, tá? De novo, somo e subtraio ele. É o mesmo truque de antes. Xn menos xn1 mais xn1 menos A. E agora o que a gente faz? Desigualdade triangular. Igual antes. Isso é menor ou igual que xn menos xn1. xn1 menos A. Qual que é a distância máxima entre xn e xn1? Está aqui, nessa primeira parte. Os dois são maiores que n0, então a distância entre eles não pode passar de epsilon sobre 2. É uma sequência de Cauchy. Então isso fica menor que epsilon sobre 2. E aqui, eu falei antes que era menor que epsilon sobre 2 também. Somando tudo, dá epsilon. Então, resumindo, vou pegar só o que interessa aqui. Olha, para todo epsilon positivo, existe um n0 natural tal que, se o n for maior que n0, então xn menos a é menor do que epsilon. O que isso significa? Quer dizer que o limite da sequência xn é o número a, que era o que a gente queria mostrar antes. Bem,
Então, se a sequência de Cauchy ela tem uma subsequência convergente, a própria sequência ela é convergente e tem o mesmo limite da subsequência. Bom, pessoal, vamos parar por aqui, então. Então, na próxima aula, a gente continua aí para finalizar essa questão de sequência de Cauchy. E também a gente vai estudar o método das aproximações sucessivas, que é bem interessante que ele fornece um método numérico para calcular a raiz quadrada, por exemplo. Beleza? Então, essa imagem aqui eu vou colocar ali no Moodle depois, para quem quiser copiar, enfim. E botar o vídeo também. Beleza? Boa noite para todo mundo, então. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Igualmente. Boa noite, professor. Boa noite.